Olá, hoje estamos aqui com Léo Almeida, sócio da Extrajude, a empresa que dá assessoria técnica jurídica a serventias judiciais, para fazer um bate-papo sobre a LGPD. Queremos também agradecer de antemão as perguntas que nos foram enviadas, que nós solicitamos a vocês, nas nossas redes sociais e por e-mail, e recebemos várias perguntas e o objetivo é esse. Fazer uma apresentação bem objetiva, de forma perguntas e respostas e direto ao assunto de forma prática. Inicialmente também quero dizer que já temos uma cartilha de orientações para serventias. Essa cartilha está disponível no nosso site. Essa cartilha ela já surgiu por essa demanda desde o ano passado, então ela está disponível, eu quero reforçar isso. E assim como também o termo de compromisso, que algumas serventias também já nos solicitaram, e a Sky também já enviou ao termo de compromisso da LGPD às serventias. Então, Léo, estamos aí para falar sobre a LGPD e vamos direto ao assunto, que é a pergunta que mais nos fizeram é exatamente como se aplica a LGPD nas serventias. Pois não, Magno. Quero dizer primeiro da grande satisfação de poder estar aqui contigo. Quero agradecer à Sky Informática por abrir essa possibilidade de que possamos colaborar com notários e registradores e trazer algumas considerações sobre a LGPD. Uma lei que é de 2018, entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 e desde lá ela está sendo aplicada e aplicada a todos aqueles que tratam dados. Por óbvio que notários e registradores são agentes de tratamento de dados. Diariamente, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua atividade, é inerente à sua atividade o tratamento de dados. No balcão, todo dia, toda hora, entram dados pessoais. E então não há nenhuma dúvida de que a LGPD incide sobre notários e registradores, não há nenhuma dúvida de que notários e registradores são agentes de tratamento de dados, muito embora tenhamos que fazer uma divisão nesse tratamento de dados de notários e registradores. Primeiro, a atividade fim, aquela atividade a que se propõe o registrador, ela tem base legal, 6.015, 8935, 9492 e outras tantas legislações, E o registrador e o notário trata os dados em nome dessa lei. A base legal do tratamento de dados é em razão de estar tratando em função de normas, de leis, de resoluções, de normativas que autorizam esse tratamento. Então, a atividade fim do registrador, o registro, a averbação, a anotação, a escritura pública, o reconhecimento de firma, as certidões, continua tudo igual. Ou quase tudo igual, porque daqui a pouquinho nós vamos ver que há pequenas peculiaridades com as quais o registrador e o notário hão de se preocupar. Em tese, essa legislação que entrou em vigor altera muito pouco a atividade fim do notário e do registrador. Qual é a preocupação? A preocupação é a atividade meio. Atividade meio é aquilo que o registrador faz do balcão para trás. No momento que coleta o dado, o que ele faz com aqueles dados? Ele deixa apenas físico? Ele processa? Ele lança dentro do sistema? E foi lançado dentro do sistema, qual é o fluxo? Para onde é que vai esse dado? E se ele deixou apenas físico, o que se faz com esse papel? É descartado? É guardado? É arquivado? Então, quer dizer, a atividade meio, aquilo que o registrador, que agora nós vamos chamar de controlador, executa, faz por intermédio de seus colaboradores, essa é a preocupação que nós vamos ter. E é aí que a LGPD incide definitivamente sobre os serviços notariais registrais e é a partir disso que notários e registradores hão de ter a preocupação com a aplicabilidade dessa lei.
Ok, então continua tudo igual, eles continuam nas suas atividades. E você mesmo disse, Léo, que agora então as serventias são dadas pela lei como controlador, né? E lá na lei fala em titular, em operador e controlador. Né? Tem essas três definições. Né? Uhum. Como é que a gente pode conceituar cada um deles? Né? E aonde entra aí, se o cartório, a pergunta muito que fazem, né? O cartório é um operador ou não? Quem é o operador aí? Certo. Né? A gente pode falar então dos atores da LGPD. Os agentes de tratamento de dados são dois, o controlador e o operador. Há também a figura do encarregado, que nós vamos ver que é uma terceira figura, mas que não é considerado pela lei como agente de tratamento de dados. E há aquele que é a pessoa mais importante nesse contexto, que é o titular dos dados. Então nós temos 4 atores: controlador, operador, encarregado e titular de dados. Controlador, aquele que coleta dados, aquele que trata dados em seu próprio nome, aquele que se responsabiliza pelos dados, aquele que se responsabiliza pelo tratamento dos dados. Ele pode ter operadores, ou seja, pessoas que a seu comando, que em razão de sua determinação e mantendo a finalidade daquilo que o controlador determina, tratam os mesmos dados. Então, esse é o operador. Há uma dúvida entre notários e registradores se os colaboradores, se os funcionários da serventia são operadores. Não. Isso a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já expediu uma resolução e já disse que os funcionários das empresas, os funcionários, os colaboradores das serventias são alongamanos do controlador. Então, não são operadores, mas então, Magno, quem são os operadores? Quem são os operadores? Em geral, aqueles terceirizados que tratam dados em nome do controlador, como a empresa de informática, como o contador, como responsável pelos recursos humanos, que seja terceirizado, que não esteja dentro dos quadros de funcionários, ele é o operador. E já podemos falar no encarregado? Podemos. Encarregado, ele não é considerado agente de tratamento de dados, mas ele é uma figura muito importante também, porque é ele que vai fazer a relação do controlador com os titulares de dados, do controlador com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ele tem inúmeras atribuições e importantes atribuições no que diz respeito à privacidade e ao tratamento de dados desses titulares que aportam diariamente no balcão das serventias. Exatamente, pegando aí um gancho que muitos perguntam, para a Sky, os sistemas da Sky estão adequados à LGPD? Aí sim eu posso responder, inclusive a cartilha já responde isso também, Sim, os sistemas estão adequados, mas importante é essa informação aí do encarregado, porque o encarregado da serventia, caso ele for questionado por um titular do dado como esses dados estão sendo tratados, o encarregado vai fornecer ao titular como esses dados estão sendo tratados, em forma de um relatório. Então os sistemas da Sky em si, nós estamos montando este relatório para fornecer essa funcionalidade aos sistemas, para que a gente possa, pelo sistema, emitir um relatório. Quais são os dados que eu tenho armazenado aqui na serventia, no meu sistema de informática, referente àquele titular. Então, hoje, os sistemas da Sky não têm esse relatório, mas já estamos montando e em breve teremos esse relatório para fornecer ao titular de dados, que, obviamente, isso quem vai operar, vamos dizer assim, é responsável por isso, é o encarregado dos dados, que no nome em inglês é o DPO. Isso. Exatamente. DPO. Data Protection Officer. Aqui no Brasil, a legislação tratou o DPO como encarregado e a gente procura se acostumar a utilizar essa nomenclatura. Há uma pergunta que nos fazem muito, ainda na questão de introdução em relação à aplicação da LGPD às serventias, porque quando a serventia vê lá LGPD, a LGPD está falando de dados. Dados tem a ver com informática. Informática é com a Sky Informática, aqui para a minha serventia.
Então isso é um problema da SK Informática que vai me resolver, né? E aí a pergunta é, né? Basta eu ter um sistema da SK Informática para estar adequado à LGPD? Muito boa pergunta, porque nos abre a possibilidade de dizer que uma adequação à LGPD, ela depende de muitas frentes de trabalho. Então, uma delas é a segurança da informática. É aquilo que o provimento 74 impôs, é aquilo que a Sky implementou na grande maioria dos cartórios gaúchos e do sul do país, né? Então, uma das frentes é a segurança da informática. Então, os dados que transitam em modo virtual, eles têm um controle, eles têm um cuidado maior, né, em razão das determinações do provimento 74 e da adequação que todos os notários e registradores tiveram e têm que ter em relação a ele. Mas é uma das frentes. É uma das frentes. Uma adequação à LGPD depende de outras tantas variantes, né? O controlador, ele tem que saber como é que os dados são tratados, qual é o fluxo que esses dados têm, o que se faz com os dados, o que se faz com os dados que foram coletados de modo físico, num papel, numa folha. Ele vira um rascunho? Ele vai para um arquivo? Ele vai para dentro de um armário chaveado? Ele vai para o livro? Onde é que esse livro está arquivado? Onde é que esse livro está sendo conservado? Qual é o grau de conservação desse livro? Quem conserva? Quem trabalha? Quem utiliza? Quem é o colaborador responsável pelos cuidados que se deve ter com esses dados? E nós estamos falando só de dados físicos. Né? Então, veja que nós já falamos de inúmeras variantes, inúmeros cuidados e precauções que o controlador tem que ter com dados físicos que transitam diariamente dentro de uma serventia. Então, uma das frentes, segurança da informação. Tem o respaldo da SK Informática? Tem. Tem as determinações do provimento 74? Joia. Mas tem outras tantas variantes, tem outras tantas frentes de prevenção e segurança que a legislação impõe e que o nosso provimento aqui da Corregedoria Gaúcha, provimento 28, também impõe que notários e registradores hão de se adequar. Exatamente. Então, essa adequação, né, Léo, ela passa além, né, do sistema em si, né, para montar uma política, né, de segurança da informação. E essa política ela tem que ser montada mapeando, né, fazendo um diagnóstico das vulnerabilidades, né, dentro da serventia e montar essa política. Tá? Dito isso, nós temos aí uma pergunta bem pontual, e acho que é importante porque liga um pouco ao nosso provimento 28, né, que recém-lançado, que a pergunta é referente ao mapeamento de dados. Né? Certo. Então, em relação ao mapeamento dos dados na serventia, tem alguma sugestão de procedimento? Como fazer isso? Como vou estruturar essa ação desse mapeamento? Muito bem. Só lembrando que antes de se preocupar com o mapeamento, com o fluxo de dados, eu acho de suma importância que haja dentro da organização uma conscientização sobre a LGPD, uma mobilização. O controlador, o delegatário, tem que primeiro estar ciente, estar mobilizado, ter a consciência dos dados com os quais ele está tratando e das responsabilidades que ele tem com esses dados. Ele tem que orientar os seus colaboradores em relação a isso. Depois, ele vai fazer uma avaliação daquilo que é feito dentro da sua serventia. Então, ele vai verificar como é que entra, qual é o fluxo, como é que é tratado. Ele faz uma avaliação. E aí, ele vai buscar exatamente esse fluxo, vai ver por onde transitam os dados dentro da sua serventia. O provimento 28 faz uma referência, se não estou enganado, no artigo 21 ou 22, depois a gente pode até verificar, e ele determina que todos os atos praticados dentro da serventia em que há tratamento de dados devem ser avaliados.
há que ter um diagnóstico sobre o tratamento desses dados. Então, uma vez verificado que na recepção de um requerimento para registro de nascimento, pegou uma folha, preencheu um cadastro com dados pessoais, lançou dentro do sistema ou não, ou levou para o meio físico, o controlador, o delegatário, ele tem que ter a noção absoluta do fluxo que esses dados fazem até chegar o momento do seu arquivamento, né? Ou mesmo no momento do seu descarte. Mas ele precisa saber, por todos os lugares que ele passa, como é que ele passa, quem trata, quem trabalha com isso e qual é o cuidado que se tem até o final. Para quê? Para que não se tenha um problema de vazamento, para que não se tenha um incidente. Então, respondendo definitivamente, o provimento 28 refere à necessidade de tratamento, de preocupação com todos os atos que são realizados dentro da serventia. Exato. Lembrando, então, é o artigo 21 do provimento 28. Uhum. Ligado a isso, agora vem aí uma série de perguntas, né, e essas perguntas refalam sobre o mesmo tema. E você mesmo estava falando aí agora sobre esse tratamento, que são os requerimentos, né? E, inclusive, o provimento 28 também fala aí dos artigos 34 ao 36 sobre esses requerimentos e a finalidade para que uma certidão vai ser solicitada, né? E tem a atividade inerente ao registrador, né? Ao tanto o notário também, mas principalmente o registrador, que dá publicidade inerente ao próprio... Ele dá publicidade ao dado, né? Inerente ao próprio sistema registral. E aonde é que encaixa aí, qual é a orientação em relação a esses requerimentos? Tem uma das perguntas, né, que ao fazer um pedido de certidão no balcão, a serventia está solicitando, né, qual a finalidade, o requerimento, quem é que está solicitando e a finalidade. Assim como tem outros casos um pouco mais complexos, né, onde que chega até o balcão, né, e a parte pensa, quais são os atos que eu tenho aí? Né? Uhum. Ou, no caso do registro de imóveis, né? Me dá as certidões aí de todos os apartamentos desse condomínio. Né? E aí faz esse pedido. Então, tanto um pedido pontual ou um pedido mais amplo desses, como é que isso deve ser tratado agora com a LGPD? Uma das atribuições lá do artigo 1º da 8935, né, que refere que os notários e registradores hão de oferecer a segurança, a eficácia, a publicidade e a autenticidade dos atos. A publicidade se dá por intermédio de certidões. Muda alguma coisa? Em tese, não. Atribuição do notário e do registrador da publicidade de seus atos, da publicidade dos seus registros. Qualquer pessoa, do artigo 15 ao 21 da 6.015, há as referências e as formas de se dar publicidade dos atos que são realizados, praticados dentro das serventias notariais e registrais. Então, continua igual? Continua igual. Todavia, a experiência europeia demonstrou que nos registros públicos, em adequação ao GDPR, que é o Regulamento Europeu, se verificou a necessidade de restringir um pouco essa publicidade, ou a forma como se dá essa publicidade. Então, o que se copiou de lá para cá e o que veio no nosso provimento 28 da Corregedoria? Uma pequena restrição. E aí, na atividade fim, muda um pouquinho. Aquilo que eu disse, que não daria para dizer que não muda nada, porque algumas coisas já mudaram e outras virão com o decorrer do tempo, com o decorrer da experiência, porque é uma lei nova, é uma lei grande, complexa, né? E a própria ANPD, aos poucos, vai emitir resoluções, orientações no sentido de adequar o tratamento de dados e dar a interpretação definitiva daquilo que possa haver divergência na sua interpretação. Então, o que se mudou? Lá no GDPR se verificou que quando se fizesse requerimentos nos registros de imóveis, nos registros públicos,
né? Teria que se ter um certo cuidado com os dados que ali constam. Então, no nosso provimento, a partir do artigo 33, 34, 35, 36, a gente vê que o 33 diz que continua igual, certidões devem ser expedidas, devem ser cobrados emolumentos, tranquilo. Depois começa a fazer algumas restrições no que diz respeito ao requerimento, né? Quando o terceiro faz um requerimento exigindo ou pedindo certidões em bloco ou alguma circunstância em que o registrador, no seu sentimento, entenda que possa haver um prejuízo para aquele titular de dados. Principalmente se o solicitante não é o titular. Principalmente quando se trata de pedido de terceiros. De terceiros. Então, o que o registrador, nesse caso, o registrador, o notário também, porque isso pode ocorrer no âmbito do tabelionato de notas e também do tabelionato de protesto. Então, o que ele deve fazer? Exigir um requerimento onde conste a qualificação, onde constem os dados desse requerente e exija principalmente a finalidade para a qual ele está exigindo. Por quê? Porque ele tem que manter do início ao fim, o registrador e o tabelião, eles têm que manter do início ao fim a finalidade pela qual eles coletaram aqueles dados e pela qual estão tratando aqueles dados. Então, nós vamos verificar do 34 ao 36, a gente vai verificar que há uma certa alteração no procedimento no que diz respeito à atividade fim. Pode até haver uma divergência com a legislação federal, pode, né? E em breve nós teremos por certo, ou da Corregedoria Geral da Justiça, ou do Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma interpretação mais específica e mais clara sobre a possibilidade de dar publicidade no caso de registradores e notários. Exato, mas isso é válido para todos os tipos de certidões, inclusive no protesto, a certidão negativa e positiva, principalmente quando o solicitante não é a parte, né? Não é nenhum devedor e nem o credor, né? No protesto. É o mesmo, né, que vale para o registro de imóveis, né? Ou seja, quando é a terceiro, pode fazer esse requerimento e se assegura, né, através do requerimento, qual foi a finalidade daquele pedido, né? Penso que sim. Acho que tem que agir da forma menos restritiva possível, mas tem que considerar sempre a possibilidade de um dano à privacidade daquelas pessoas. Então, um requerimento exigindo a qualificação do requerente e exigindo a finalidade pela qual ele está requerendo, acaba restringindo e acaba, de certa forma, protegendo a privacidade das pessoas que constam naquele registro. Ligado a essa pergunta, mas fazendo-me em forma de uma nova pergunta, então, é que todas essas certidões, e essa pergunta apareceu mais de uma vez, né, é em relação aos dados expostos na certidão, né? No sentido que agora, então, eu não poderia mais expor esses dados em cima da certidão, CPF, ou o nome, a qualificação, né, das partes envolvidas. Muda alguma coisa em relação ao conteúdo da certidão? Não há restrição aos dados que foram coletados. Uma certidão que consta um registro ou um ato qualquer que conste nome, CPF, endereço e etc., né, que são os dados pessoais, e a sua certidão deverá ser expedida dessa forma. Há que se ter um cuidado quando se referir a dados sensíveis, né? Dados sensíveis nós vamos verificar lá no artigo 11 da LGPD, que se diferencia um pouco dos dados, entre aspas, normais, porque se referem à opção sexual, se refere à opção política, religiosa, enfim. Artigo 11 refere todas as circunstâncias em que se consideram dados sensíveis. Então, quando se trata de dados sensíveis, o registrador e o notário vai ter que ter uma preocupação maior. Por quê? Porque a consequência, o dano à privacidade de uma pessoa cujo dado sensível está sendo exposto pode ser maior, e pode ser maior também a punição
se porventura vier sobre aquele que trata dados sensíveis. Ou seja, ao conteúdo da certidão continua o mesmo, até porque inerente à lei, né, de registrador e notário, ele precisa dar publicidade a esse ato. Isso aí. Neste momento. Até tem uma questão relacionada, e nós estávamos conversando antes, né, em relação a dados de pessoa jurídica. Acontece muito no protesto, né, onde o credor, né, é uma pessoa jurídica. Isso. E aí, a LGPD inclui a pessoa jurídica ou não? É uma pergunta muito importante, porque eu já vi inúmeras vezes essa confusão. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata e se refere exclusivamente à proteção de dados pessoais, pessoa física. Então, CNPJ e empresas têm outras formas de proteção, têm outras legislações que os protegem. Não é a LGPD. A LGPD, nós vamos tratar exclusivamente de dados pessoais, de CPF, de pessoa física. Tá? Quem é que pode tratar, agora mudando um pouquinho de lado, quem é que pode ser controlador, quem é que pode ser o agente de tratamento de dados? Pessoa jurídica pode? Pode. Pessoa jurídica de direito privado? Pode. Pessoa jurídica de direito público? Pode. Pessoa física? Pode. Pessoa física pode também. Alguém em sua própria casa pode, por uma determinada razão, ter lá uma lista de 200 pessoas com os seus dados, ou 500 pessoas, ou 1.000 pessoas. Qual é a diferença? Ele vai ser um agente de tratamento de dados ou não, se ele estiver utilizando esses dados para algum objetivo econômico. Então, se tu fizeres uma lista no teu WhatsApp de convidados do teu aniversário, e tiver lá 200 pessoas, deve ser mais ou menos isso o teu aniversário. 200, começa por aí, né? Então, quando tu faz uma lista de 200 pessoas para convidar para o teu aniversário, tu não tem objetivo econômico nenhum nisso. Então, tu tá tratando dados, mas a lei não protege esses titulares. No entanto, se daqui um pouquinho alguém pega essa tua lista e vê a possibilidade de fazer uma festa e cobrar ingresso, já passa a ter um objetivo, um objeto econômico, e aí a LGPD já começa a proteger a privacidade dessas pessoas. Muito bem. E exatamente nessa linha do requerimento, no pedido do balcão, inclusive o provimento 28, fala sobre as solicitações e esses requerimentos pedidos de via eletrônica. Então veio uma pergunta pontual, sobre isso. Tanto que via eletrônica, leia-se que pediu por e-mail, alguma coisa nesse sentido. Certo. Então, o artigo 39 lá do provimento fala sobre esse assunto. E como é que faço, então, se o solicitante, como é que eu faço para proceder isso? Envia um documento, alguma coisa por e-mail para comprovar quem é o solicitante? Como é que proceder isso nesse sentido quando é solicitação via eletrônica? Sim, não há uma regra específica sobre isso, mas o que eu penso, e é um posicionamento muito pessoal, é que devem continuar sendo atendidas as solicitações eletrônicas, por e-mail. Se o registrador ou o notário tiver alguma dúvida quanto à identificação daquela pessoa que está pedindo, eu sugiro que peça um documento, uma cópia de um documento de identificação que possa dar certeza, que possa dar garantia ao registrador ou ao tabelião de que aquela pessoa que está fazendo aquele requerimento por e-mail é a própria pessoa. Mas com um cuidado, já que a cópia desse documento serve apenas para que o delegatário se certifique de que se trata a mesma pessoa, é muito importante não guardar essa documentação, não arquivar essa documentação, porque daí estaria arquivando aquilo que nós chamamos de dados tóxicos. É aquilo que está sendo tratado pelo controlador, sendo arquivado, sendo de qualquer forma tratado e que não serve para nada. Só serviria para trazer algum prejuízo para o controlador no caso de um incidente, no caso de um vazamento. Então, pediu a cópia, que venha junto a cópia da identidade para que eu tenha a certeza de que a solicitação está sendo feita pela própria pessoa. Tudo bem, pegou, veio um anexo, veio uma cópia da identidade, enfim, se certificou, descarta.
descarta, porque senão você está tratando dados e tratando dados tóxicos, que não servem para nada, a não ser para te trazer um problema. Muito bem. E nesse âmbito, né, de solicitação via eletrônica, houve uma pergunta bem pontual, e no dia a dia, né, no balcão não, mas sim na atividade do protesto, no atendimento telefônico, né? Então, há muitas ligações telefônicas pedindo informações sobre o título. Sim. Principalmente, né, a situação dele, se ele está pago, se ele está protestado, né, se está retirado, sim, qual a situação, né? Continua dando essa informação por telefone? Muito importante levantar essa questão, porque tem se verificado uma fraude, que é o boleto falso. O fraudador manda para o devedor um boleto como se fosse o tabelião, como se fosse o IEPRO, como se fosse o EPTB, como se fosse um órgão oficial que poderia ter mandado uma cobrança para o credor vai lá e paga, porque ele sabe que tem aquela dívida, e ele vai lá e paga de boa fé. Mas como é que o fraudador chegou a esses dados? O fraudador levantou o telefone e diz assim, eu quero saber os dados de tal título aí, porque eu quero pagar, coisa e tal, ou eu sou o devedor, ou eu sou o credor. Ele se apresenta de alguma forma como pessoa interessada por aquele título. E aí, no momento que ele tem dados suficientes para enviar um boleto falso e cobrar, ele faz isso. Então, definitivamente, informações sobre título por telefone, nunca mais. Não façam isso, porque isso não tem nada a ver com a LGPD. Isso tem a ver com essa possibilidade de fraude que a gente está verificando dioturnamente. Tem acontecido isso no Brasil inteiro e quase todos os dias. Ele pode revelar a situação atual do título, mas não dados e detalhes do título. Qualquer situação que possa identificar credor, devedor, CPF e principalmente o valor do título pode se prestar para fraude. Então, essas informações por telefone, eu sugiro que não sejam repassadas, e justamente em razão dessa fraude. Agora, outros atos em que não haja risco, em que não haja situação, uma ligação, um atendimento por telefone, continua normal. Continua dando atendimento por telefone, só que tem dados de títulos que se prestam para essa fraude. Então, o tabelião de protesto e seus colaboradores hão de ter muito cuidado em relação a isso. Ainda falando sobre protesto, né, nos chegou uma pergunta sobre a entrega da intimação ao devedor. Né? E muitas vezes acontece, né, eventualmente, que o intimador não consegue fazer essa entrega, então o devedor vai até ao cartório, né, retirar essa guia da intimação para pagar a dívida. Mas aí, nesse cenário onde que o devedor não possa comparecer, né, e ele não veio até o balcão, então a entrega dessa intimação seria a um terceiro. Sim. Vem bem pontual essa pergunta. Pode ou não posso entregar? Como me proteger nessas situações? Até porque, de repente, aquela guia, né, de intimação vai conter dados pessoais, né, do devedor, né, e do título ali, o valor, etc. e tal. Né, se está expondo ou não isso a um terceiro. Né? Como é que poderia proceder, ou qual poderia ser os procedimentos, ou qual a orientação nesse sentido? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque tanto a Lei 9492 de 97, quanto a própria consolidação notarial normativa autoriza a entrega da intimação para terceiro. O próprio intimador que vai lá, bate na casa, não encontra o próprio devedor, e se tiver lá um parente, uma pessoa que possa receber por ele, ele entrega. Mas nesse caso eu vejo uma vulnerabilidade em razão da LGPD. Porque se ele entrega um documento em que constam dados pessoais e que seja acessível a qualquer um, que a pessoa possa ler, enxergar o nome, verificar o CPF, verificar o endereço e não seja a própria pessoa, há uma certa vulnerabilidade. Vamos encontrar, senhores tabeliões de protesto, uma solução para isso, né? Não vai deixar de entregar para terceiro, mas quem sabe fechado, grampeado, um envelope, uma solução nós vamos buscar. Quem sabe ante a Corregedoria Geral da Justiça, né? Quem sabe ante a ANPD,
Não sei, mas alguma das entidades fiscalizadoras hão de nos dar um norte nesse sentido, porque pode entregar para terceiro a intimação, pode entregar a intimação com dados pessoais, acessível, qualquer pessoa pode ler. Será que isso não é contraditório aos ditames da LGPD? Acho que sim. E por isso, em relação a isso, ainda pende de uma solução melhor. Eu, lendo aqui as minhas perguntas, né, e encontrei mais uma de um assunto que nós já falamos, mas acho que é importante colocar isso, porque neste caso aqui falar mais sobre esse assunto acho que deixa mais claro, né, sobre os dados constantes nas certidões. Certo. Porque agora mudou, né? Antes nós estávamos falando de registro de imóveis, depois falamos de protesto, e a pergunta estava mais em relação ao registro civil, né? O nascimento, casamento, óbito. E nessas certidões, a pergunta foi bem pontual, assim, né? Continuamos a identificar o CPF completo das partes nessas certidões? CPF é um dos dados pessoais que consta de uma certidão, que consta de um registro. Se tratam inúmeros dados: o nome, o CPF, o endereço, e-mail, telefone, estado civil. São todos dados pessoais que são tratados no âmbito do registro civil e das demais especialidades, e o CPF é apenas um deles. Então, não deixa de emitir uma certidão com o CPF pensando que isso possa lhe proteger contra algum incidente ou contra alguma responsabilização em razão da LGPD. Não faz a menor diferença. Se não tiver o CPF e se tiver o endereço, o estado civil e data de nascimento, dá na mesma. São dados que têm o mesmo peso para serem tratados. Ok, reforçando, né, o que nós já tínhamos falado antes, que continuam da mesma maneira. Mudando de assunto, e apareceu um tópico aqui relevante, principalmente por causa que no registro de imóveis tem uma menção, né, pontual sobre dados pessoais de crianças, né? Então, a pergunta veio exatamente considerando que há tratamento, né, de dados na emissão de uma certidão, por exemplo, onde o proprietário seja uma criança, esse fornecimento dessa certidão, né, desses dados, deve ser mediante o consentimento dos pais ou responsáveis dessa criança? Penso que há que ter um cuidado especial. Dados de crianças e adolescentes não está no rol dos dados sensíveis, mas eles merecem uma atenção especial. Por quê? Porque a invasão da privacidade de uma criança e de um adolescente pode lhe causar prejuízos bem maiores do que um adulto que já tem maturidade suficiente para enfrentar determinadas situações. Então, há que se ter um cuidado especial quando o tratamento se refere a menores, a crianças e adolescentes. E, nesse caso, um pedido de certidão, a prática de um ato em que haja um representante, ou o pai, ou a mãe, ou um tutor, será uma prevenção muito bem-vinda por parte do controlador, por parte do delegatário. Dando continuidade, nós temos um dos tópicos, uma das perguntas, e até nos gerou bastante discussão prévia, né, sobre ela, antes, nos bastidores, né, Léo? É sobre se eu devo ou não pedir um requerimento para arquivar uma procuração, né? Ou seja, a parte deve apresentar uma procuração para a realização de um ato, né? Um caso, por exemplo, de uma escritura, né? Vamos pegar esse caso. Casualmente, até o tabelionato de notas, né, tem um livro de registro de procurações, mas a pergunta se refere exatamente se deve ou não, né, ter um requerimento para o uso da procuração e se ela pode usar essa procuração para lavrar outros atos, né, distintos, posteriores. Né? Como é que fica isso em relação à LGPD? Isso parece ser uma questão relacionada a um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que seria o princípio da finalidade. No entanto, o que me parece é que uma procuração, ela depende muito mais dos poderes que são outorgados
do que propriamente a finalidade para a qual ela se presta. Ou seja, se numa procuração tiver poderes para que o outorgado realize genericamente negócios jurídicos, aquela procuração poderá ser utilizada todas as vezes que o outorgado for em nome do outorgante realizar um negócio jurídico, né? Então ela não perde a finalidade, ela mantém a mesma finalidade, né? Então, quer dizer, não era para aquele negócio, mas era para um outro negócio, utilizar a mesma procuração, ela mantém a finalidade. Então não há, vamos assim, uma afronta ao princípio da finalidade que se verifica lá na LGPD. Não há essa preocupação. O que deve ser visto repito, é exatamente isso, os poderes que são outorgados naquela procuração. Se ela puder ser utilizada 2, 3, 4, 5, 10 vezes, tranquilo. Tá? Ela não perde a finalidade, ela mantém a finalidade na visão da LGPD. E como tu disseste, a questão do arquivamento dessa procuração, não há necessidade de fazer requerimento, porque a consolidação notarial normativa registral determina que haja o livro de registro de procurações e autorizações judiciais, onde se arquivam essas procurações, ou a cópia ou a própria procuração. E esse arquivo vai ser mantido no acervo e vai ser tratado, conservado da forma como se deve conservar um acervo. Estamos aqui num bate-papo bom sobre a LGPD e já várias perguntas sendo feitas e esclarecidas, né? Estamos até, inclusive, chegando ao final das perguntas e é importante citar, né, que todos os cartórios, todas as serventias, essas judiciais, elas precisam, né, montar a sua política de privacidade, precisam definir o seu encarregado, né, e, por força de lei, né, ele compartilha dados com centrais. Hoje, as serventias compartilham dados com as centrais. Né? E aí, é necessário ou não informar que esses dados estão sendo compartilhados com as centrais, pelo menos na sua política de privacidade? Como é que funciona, aonde encaixa, né, o compartilhamento dos dados com as centrais em relação à LGPD para as serventias? Né? O compartilhamento de entes públicos, e é bom fazer essa ressalva, que na visão da LGPD, o notário registrador é considerado um ente público. Então, o compartilhamento de entes públicos com privados, como as centrais, há determinadas restrições, exceto se houver autorização normativa, legal, e há, né, o compartilhamento dos dados feitos pelos notários e registradores com as suas centrais, elas são baseadas em normas. Provimento do CNJ, provimento da Corregedoria. Então, está tranquilo, o compartilhamento pode ser feito e deve ser feito e continua tudo como está. No que diz respeito a dar publicidade desse compartilhamento, né, nós temos que levar em consideração o princípio da transparência, ou seja, notários e registradores têm que deixar claro aos titulares de dados tudo que é feito com o seu nome, com o seu CPF, com seus dados. Inclusive o compartilhamento. Não precisa colocar no mural da serventia, né? Mas no momento que fizer a política de privacidade, que vai dizer quem trata, como trata, por que trata, quais são, onde está cumprindo as finalidades da LGPD, onde está cumprindo o objeto da LGPD, onde está cumprindo os fundamentos da LGPD, deve ter sim, né, pelo princípio da transparência, expressamente o fato de que seus dados são compartilhados com a central. Principalmente na PSI da serventia, isso vai estar descrito. Tranquilo. Né? E dito isso, né, os sistemas da Sky Informática, eu já havia dito isso na pergunta anterior, mas vou repetir aqui, porque encaixa agora aqui também neste tema, que os sistemas da Sky vão ter, em breve, nós estamos implementando um relatório, né, que é o relatório de existência de tratamento de dados daquele titular. Né? Quando o titular chegar até o cartório e pedir ao encarregado, né, o DPO,
da serventia. Quais são os dados que eu tenho aí? O que vocês fazem com meus dados? Né? Neste relatório, vamos listar todos os dados e vamos citar as centrais, né? Que ela compartilha, que é o princípio da transparência. Certo. Né? Aí, neste relatório, né, de tratamento de dados, né, solicitado a um titular, também deve constar aí que os dados são compartilhados com as centrais. Né? Certo. E nisso tu me traz a lembrança de um outro princípio muito importante, que é a autodeterminação informativa. A autodeterminação informativa é o direito que o titular de dados tem de saber como seus dados são tratados, de que forma são tratados, que dados temos, qual é a necessidade de ter tantos dados, qual é a importância desses dados, qual é a qualidade desses dados. Por exemplo, se tem o meu nome completo e o meu CPF tiver um nome errado, eu, pela autodeterminação informativa, pelo direito que eu tenho, e tem lá um capítulo na LGPD que trata só dos direitos dos titulares de dados, eu posso chegar lá e dizer, olha, eu quero que altere esse dado aí, porque não condiz com os meus próprios dados, e nós estamos tratando então da qualidade dos dados. Né? Ou se porventura ele disser, eu não quero mais que sejam tratados os meus dados aqui, também pode acontecer. No serviço notarial e registral, esse é um conceito, essa é uma condição que em determinados momentos o titular de dados não tem essa prerrogativa. Né? Ele vai pedir para que seus dados não sejam tratados, mas os dados estão sendo tratados em nome de uma lei, em nome de uma normativa, então ele não vai poder exigir isso. Mas a autodeterminação informativa é o princípio que demonstra que titulares de dados, né, possam chegar no balcão a qualquer momento e perguntar: que dados meus são tratados aqui? De que forma são tratados? Por quem são tratados? E aí entra o DPO, que é o nosso encarregado, né? E vai fazer essa relação com ele. Muito importante, tá? Que se atente para isso, porque se uma pessoa chegar e fizer essa pergunta e cair na mão de um colaborador um tanto desatento, e eles, não, eu vou ver para o senhor tranquilo, vou lhe dar esse retorno, bota num ladinho lá e esquece. Passou 30 dias, ou 20 dias, ou 16 dias, porque o limite é 15, e ele não deu nenhuma informação, o controlador poderá sofrer alguma consequência judicial, administrativa. Né? Quais são as consequências administrativas? São aquelas constantes do artigo 31 da 8935, ou seja, as situações em que notários e registradores estão suscetíveis a punições administrativas, aplicadas por quem? Pelo Poder Judiciário, que é o seu fiscalizador. Né? Ou então, outra, que também considero administrativa, a ANPD. A ANPD pode impor multa de até 50 milhões de reais. Mas não se assuste, que não é tão fácil assim deles encontrar alguém que tenha 50 milhões de reais para pagar uma multa. Né? Mas são sanções administrativas. E sanções judiciais, porque se aquele sujeito que chegou no balcão e não foi atendido da forma como deveria ser atendido, ele pode ajuizar uma ação de responsabilidade civil e o controlador, no caso o delegatário, vai ter que se responsabilizar por isso. Por isso que nós precisamos ter um programa de implantação e adequação da serventia, né? E a sensibilização de todos os funcionários e colaboradores da serventia perante a LGPD. Isso. Então, aquilo que nós falávamos lá no início, né? Não basta ter um sistema da Sky e o sistema da Sky está adequado à LGPD, que a serventia está adequada à LGPD. Né? A gente viu aí no discorrer de várias perguntas, sim, que é muito além do sistema. Né? Dito isso, né? E até inclusive para nós encerrarmos as perguntas e respostas, nós estamos aqui com a Extrajude, que ela vem a oferecer esse serviço, né, dessa assessoria, né, para fazer esse diagnóstico, né, nas serventias para a LGPD. Como é que funciona, então, um pouco esse serviço da Extrajude, né, em relação à LGPD? Ela está oferecendo esses serviços da LGPD? Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante é que notários e registradores
tenham consciência, né, das necessidades de adequação. Pode fazer internamente, pode contratar uma pessoa para fazer isso, pode contratar uma empresa, e nesse caso a Extrajud se propõe a fazer esse trabalho, mas de alguma forma tem que fazer. E não pode ser assim, bom, eu tenho segurança da informação e é suficiente. Ah, não, eu tenho modelo de compromisso com os meus terceirizados. Não é assim. Tá? Tem que ter mobilização, tem que ter conscientização, tem que fazer uma avaliação do tratamento de dados, tem que fazer um diagnóstico daquilo que está funcionando bem, daquilo que está correto, daquilo que está dentro dos princípios, dos fundamentos e do objeto da LGPD, né? E depois tem que implementar normas, manual de boas práticas, política de privacidade. Tá? Definir o encarregado. Definir o encarregado, situações em que houver um incidente, o que tu vai fazer? Né? E muito importante, documentar. Porque se houver um incidente, vai depender daquilo que tu fizesse em nome da adequação à lei. Se houver um incidente, vai vir a Corregedoria, ou a NPD, ou mesmo um juiz, né, e vai perguntar o que tu fizesse em nome da adequação à LGPD. Se alguém disser assim, doutor, eu não sei do que se trata, pode ter certeza que a punição será muito maior do que aquele que disse: realizei mobilização, fiz uma avaliação, está tudo documentado, tenho relatórios, implementei várias fases, tenho um manual de conduta, tenho um manual de boas práticas, tenho orientação rotineira aos meus colaboradores, né? E assim mesmo, porque isso é imprevisível e pode acontecer, e assim mesmo houve um incidente. O que a NPD, o que a Corregedoria, ou o que um juiz, no caso de uma ação judicial, vai fazer? Vai dizer, bom, ele fez tudo o que a lei determinou que ele fizesse, então ele não pode ser condenado por isso. Em tese, uma posição sensata da fiscalização ou da jurisdição há de pensar exatamente assim. Se ele fez tudo o que tinha que fazer, se ele cumpriu todas as determinações da LGPD, se ele se adequou à LGPD e mesmo assim houve um incidente, por certo, a dor será muito menor do que aquele que jamais sequer ouviu ou quis ouvir falar em LGPD. Muito bem, chegamos aqui ao fim desses esclarecimentos, né? Agradecemos novamente as perguntas que nos foram enviadas. Agradecemos também a presença aqui do Léo Almeida, da Extrajud, que nos ajudou um pouquinho a esclarecer o assunto. E provavelmente em breve voltaremos a discutir esse tema que é tão recorrente e importante, né, no nosso dia a dia, agora nas serventias judiciais, que é a LGPD. Muito obrigado. Quero aproveitar então para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, a convite da Sky, que eu quero de novo agradecer. E me colocar à disposição tanto da Sky quanto de seus clientes e amigos, e notários e registradores que estiverem nos ouvindo, que precisar de qualquer informação, mesmo que seja uma mera informação, pode contar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado.